Em destaque no Panorama CBN, governo prepara medida provisória para tentar frear a alta do preço do diesel. Super El Niño pode afetar o planeta até o fim deste ano. Cápsula da Artemis II sobrevoa hoje a superfície da Lua. Irã e Estados Unidos recebem plano com cessar-fogo imediato e acordo em 2 etapas. Apesar disso, a guerra continua sem trégua. Israel matou hoje chefe de inteligência da Guarda Revolucionária Iraniana. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de segunda-feira, 6 de abril de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começamos com o noticiário internacional, para você saber que o Irã e os Estados Unidos receberam nessa madrugada um plano para um cessar-fogo imediato. Segundo a agência Reuters, a proposta elaborada pelo Paquistão entraria em vigor hoje ainda, permitindo a reabertura imediata do Estreito de Hormuz, rota vital para o petróleo mundial. Além do cessar-fogo imediato, o plano prevê um prazo de 15 a 20 dias para que as duas partes finalizem os detalhes de um pacto permanente. Segundo a Reuters, o acordo final incluiria o compromisso iraniano de não buscar armas nucleares em troca do alívio de sanções econômicas e a liberação de ativos congelados. Até o momento em que eu gravava, não havia ainda resposta oficial de autoridades dos países envolvidos. Pelo contrário, a guerra no Oriente Médio entrou hoje no dia 38 e sem qualquer sinal de arrefecimento dos ataques mútuos. O chefe de inteligência da Guarda Revolucionária do Irã foi morto nesta segunda-feira em um bombardeio israelense. Foi o general Maid Kademi, dirigente da Organização de Inteligência do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Kademi estava no cargo há menos de um ano e ele assumiu após o antecessor Mohammad Kazemi ter sido morto por Israel durante a Guerra de 12 dias em junho de 2025. A morte segue uma linha de assassinatos de autoridades iranianas de alto escalão conduzidas por Israel e Estados Unidos desde o início da guerra. E agora, apesar de confirmar o recebimento do plano de cessar-fogo, um alto funcionário do governo iraniano declarou à agência Reuters que o Irã não aceita um cessar-fogo apenas temporário e que não reabrirá o Estreito de Hormuz sem garantias de um acordo permanente. Teherã também afirmou que não aceitará ser pressionada por prazos impostos por Washington. Nesse domingo de Páscoa, o presidente dos Estados Unidos disse que ia causar um inferno e atacar usinas de energia e pontes do Irã a partir de amanhã, se o regime não reabrir o estratégico Estreito de Hormuz. A destruição de usinas de energia, estações de dessalinização, poços de petróleo, estradas, pontes e outras infraestruturas, causariam sofrimento generalizado para milhões de iranianos e, na maioria dos casos, seria considerada um crime de guerra sob o direito internacional. Bom, na avaliação do professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zahedini, o novo ultimato de Trump sinaliza objetivos políticos para o encerramento da guerra. Primeiro, ele quer que essa guerra acabe logo. Segunda coisa, ele tenta criar uma coincidência entre, por trás das cortinas, existe um esforço para chegar a uma trégua. Porque se isso acontece, ele vai poder dizer, eu fiz uma ameaça e eles voltaram atrás e esse é o endgame que ele busca. A nova ameaça de Trump foi feita logo depois do resgate de um piloto americano que passou mais de 40 horas escondido após o caça dos Estados Unidos ser abatido pelo Irã. O oficial da Força Aérea Americana se escondeu na fenda de uma montanha enquanto estava sendo caçado por iranianos em busca de uma recompensa anunciada pela República Islâmica na TV estatal. Durante o longo período de espera, o militar ferido escalou mais de 2.000 metros após se ejetar do F-15E. Segundo Trump, não houve baixas americanas durante a operação e o oficial foi resgatado gravemente ferido. De acordo com o jornal The New York Times, o piloto foi levado para o Kuwait para receber tratamento médico. E o presidente dos Estados Unidos classificou a operação
como uma das missões mais ousadas da história americana. E ao menos 11 pessoas foram mortas em ataques aéreos de Israel no Líbano neste domingo de Páscoa. As ofensivas marcaram um dos dias mais violentos desde o início do conflito entre as forças de ocupação de Benjamin Netanyahu e o grupo Hezbollah. Áreas residenciais foram novamente alvo das ofensivas de Israel. Vamos agora começar a falar sobre os assuntos aqui do nosso país. Eu te conto primeiro que o Ministério da Fazenda deve publicar amanhã a medida provisória que prevê apoio financeiro aos importadores de diesel para tentar frear a alta do preço do combustível provocada pela guerra no Irã. A subvenção no valor total será de R$ 1,20 por litro de diesel importado, sendo 60 centavos custeados pela União e 60 pelos estados. A medida terá validade de 2 meses e faz parte do pacote de benesses do governo para conter a desaprovação recorde do presidente Lula há 6 meses das eleições. E, por falar em eleições, as últimas pesquisas mostram que a popularidade do presidente agora é a mais baixa do que quando ele concorreu à reeleição em 2006 ou quando emplacou Dilma Rousseff. Além da questão do combustível, o pacotão, que eu me referi há pouco, inclui subsídios ao gás e à conta de luz e um novo programa de renegociação de dívidas, né? Para o cientista político Alexandre Bandeira, o pacote mira resultados rápidos no período pré-eleitoral. Mas a conta pode sobrar para toda a sociedade. O governo entrou no modo eleição. Dessa maneira, pretende abrir mão aí de um pacotaço de benesses que vai abarcar não só as classes mais populares, né, classe C, D e E, mas também existe aí medidas, inclusive, para o empresariado. Aquele momento em que tudo vale para que ganhe essa eleição. Não existe também almoço grátis. Todos esses benefícios, todas essas coisas, isso vai acabar sendo pago por alguém. E o alguém se chama o conjunto coletivo da população brasileira, inclusive essas pessoas que, de uma certa forma, vão ser agraciadas por esses benefícios. Principal adversário de Lula na disputa, o senador Flávio Bolsonaro, tenta unir a direita em torno do nome dele. Neste domingo, após um bate-boca entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira nas redes, a ex-primeira-dama Michele compartilhou um vídeo do deputado mineiro. Embora o vídeo não tenha relação direta com a briga, o compartilhamento acabou gerando críticas a Michele entre os bolsonaristas. Após o embate entre os aliados, o pré-candidato Flávio Bolsonaro gravou um vídeo também para cobrar racionalidade do grupo político. É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui, está do lado de lá. E o mais novo pré-candidato à presidência da República é o psiquiatra e escritor Augusto Cury, que se filiou ao Avante. O anúncio foi feito nas redes sociais em uma postagem ao lado do presidente nacional do partido, o deputado federal Luiz Tibé. Na publicação, o autor, conhecido pelos livros de autoajuda, disse que tem como proposta a criação de 10 mil clubes de empreendedorismo no país e criticou a radicalização na política. Nós temos que preparar a nossa nação para ser uma nação empreendedora, para que o Brasil se torne o maior fator de segurança alimentar do mundo. Quando eu penso que os policiais, 95%, 98% deles têm baixos salários e correm risco de vida para proteger a sociedade, mesmo com esses baixos salários, portanto, devem ser qualificados, valorizados para gerar mais segurança de maneira mais adequada. A radicalização, ela é agressiva, ela é desumana. Outros 2 pré-candidatos à presidência são Romeu Zema, do Novo, e Ronaldo Caiado, do PSD, que renunciaram aos mandatos de governadores, como prevê a lei eleitoral. Aliás, outros 9 governadores e 10 prefeitos de capitais também deixaram os cargos para concorrer na eleição desse ano. O prazo de desincompatibilização terminou na noite de sábado, há 6 meses do primeiro turno. Além de Goiás e Minas, também deixaram os cargos os governadores do Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e Roraima. No caso do Rio, como Cláudio Castro estava sem vice, que foi nomeado para uma vaga do Tribunal de Contas do Estado, haverá uma nova eleição para o mandato tampão até o fim do ano, já que também não tinha presidente da Alerj preso.
Na quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal vai decidir se a eleição no Rio será direta, com o voto da população, ou indireta, em que somente os deputados estaduais podem votar. E para fechar aqui esse pacote de eleições, tem a ver também com a saída dos governadores, né? Reportagem do Globo de hoje conta que às vésperas dessa eleição, que deve ter como um dos temas centrais a violência, responsáveis por coordenar o combate à criminalidade também deixaram os cargos nas últimas semanas para alçar voos políticos. Um levantamento do Globo aponta que pelo menos 15 ex-secretários de segurança ou chefes das polícias militar e civil anunciaram a intenção de se candidatar em outubro. Eles estão espalhados por 12 estados, quase metade das 27 unidades da federação, né? E com representantes nas 5 regiões do Brasil. O advogado-geral da União, Jorge Messias, deve intensificar essa semana a articulação política no Senado para tentar garantir a vaga no Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula já oficializou a escolha, mas a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça ainda não foi marcada. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não enviou o documento ao colegiado. Segundo o levantamento do jornal Globo, Messias só tem garantidos 10 dos 14 votos necessários para ter o nome dele aprovado na CCJ. Para o cientista político Melilo Diniz, a proximidade do período eleitoral deve impor mais desafios ao governo para conseguir a aprovação de Jorge Messias. A partir de junho começa o período eleitoral e é provável que isso diminua a margem de manobra que Davi Alcolumbre tem. O governo tem pressa também porque é um ano eleitoral e precisa resolver isso antes que esquente as tensões políticas do ano. O governo tem feito ainda com dificuldade essas negociações. Jorge Messias tem feito o caminho certo, dialogado, visitado quase todos os senadores. Isso, na verdade, é uma nomeação do governo. É nesse contexto que se coloca toda a fraqueza da articulação do governo nesse momento. Qualquer que seja o resultado depois da sabatina, o nome dele vai a plenário, onde precisa de pelo menos 41 votos favoráveis para assumir o cargo de ministro do STF. E a Folha de São Paulo traz hoje os bastidores do Supremo Tribunal Federal com a possibilidade da delação de Daniel Vorcaro, do Master. A Corte e a Procuradoria-Geral da República prevêem dilema caso essa delação atinja ministros, especialmente Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que tinham supostas ligações com o ex-banqueiro, né? Autoridades ouvidas pela reportagem avaliam que essa possibilidade será um desafio para a atuação tanto do relator da investigação, André Mendonça, quanto do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, já que eles têm relações cordiais com os dois ministros. Segundo relatos feitos à Folha por interlocutores de Mendonça, ele leva em conta o fato de que a opinião pública exige respostas sobre as fraudes financeiras do Banco Master e, havendo evidências concretas de irregularidades, não aceitará que Toffoli e Moraes se livrem das consequências por coleguismo. O argumento sobre a expectativa da sociedade foi recentemente usado por André Mendonça no caso dos desvios do INSS, mas não é bem aceito por uma ala do tribunal, que entende ter sido esse um dos principais equívocos da Operação Lava Jato, por exemplo, e prega cautela para que excessos não se repitam. Em etapas iniciais das negociações para um acordo de delação, advogados que representavam Vorcaro chegaram a sugerir que não fossem mencionados ministros do Supremo. A ideia foi negada porque não se pode dar ao delator a prerrogativa de selecionar quem entregar e quem poupar. Para que a delação seja homologada por André Mendonça, Daniel Vorcaro terá que apresentar provas inéditas e indicar a possibilidade de recuperação dos valores obtidos de forma fraudulenta. Os termos do acordo estão sendo negociados em conjunto pela PGR e pela Polícia Federal. Agora a previsão do tempo, para eu te contar que a semana deve começar com ares de verão ainda no Brasil, antes de uma mudança em parte do país devido à formação e ao avanço de uma frente fria. A previsão é de que o tempo mude já na madrugada desta terça-feira, com o impacto de um ciclone extratropical no oceano. Até lá, a chuva pode aparecer
em forma de pancadas rápidas e isoladas, à exceção da região norte e do litoral do Nordeste e no estado do Rio e em parte de Minas Gerais, com destaque para a capital, Belo Horizonte. E o Estadão hoje destaca que existe a possibilidade de um super El Niño até o fim do ano, com temperaturas 2 graus acima da média. Isso é suficiente para alterar a circulação atmosférica e a distribuição de chuva em todo o planeta. A previsão é de que, a partir de agosto, a chance chegue a 80% até o fim do ano. O El Niño é um fenômeno natural de aquecimento das águas do Pacífico Sul. De forma geral, ele provoca o aumento das temperaturas médias e o regime de chuvas. Mas o fenômeno vem sendo potencializado por conta do aquecimento global, que afeta os padrões climáticos mundiais e torna mais frequentes os eventos extremos, né? Aqui no Brasil, normalmente, o El Niño aumenta o risco de secas nas regiões norte e nordeste e favorece grandes volumes de chuva no sul. O que preocupa, claro, tendo em vista aquela tragédia de 2024. Em fevereiro, a Agência Americana de Monitoramento Climático anunciou uma nova forma de determinar a ocorrência do El Niño ou da Laninha, porque o aquecimento global tem provocado mudanças climáticas muito importantes e rápidas nos últimos anos, fazendo com que o método anterior deixasse de funcionar. Por 75 anos, a ocorrência dos fenômenos era determinada pela diferença das temperaturas registradas em 3 regiões do Pacífico tropical, com a temperatura média dos 30 anos anteriores para considerar o que é normal. Agora, a agência passou a classificar como normal o que é registrado nos últimos 5 anos e comparando com todas as regiões do Pacífico. E enquanto está calor, a gente está ligando o ar-condicionado, né? E, vai subir o preço da energia elétrica. Um relatório, aliás, apontou que entre 2000 e 2024, a tarifa de energia residencial acumulou uma variação de 401% aproximadamente, superando a inflação do período, de cerca de 340%. Vai subir e já subiu e muito, né? Isso aí, claro, amplia o peso da conta de luz nas despesas domésticas do brasileiro. Nesse ano, a previsão da ANEEL é de uma alta de 8%, acima da inflação projetada de cerca de 4,1%. Os dados são da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia. Voltamos ao noticiário internacional e agora espacial, né, para falar sobre a missão à Lua. Os 4 astronautas da Artemis II vão sobrevoar a Lua hoje à noite, no 6º dia de viagem espacial. Nessa madrugada, precisamente às 1h42 no horário de Brasília, a cápsula Orion atingiu o ponto em que a força gravitacional da Lua supera a da Terra. No momento mais crítico da missão, às 7h44 da noite, a Orion começará hoje a passar por trás da Lua e os astronautas vão ficar cerca de 40 minutos sem comunicação com a NASA. Pouco depois das 8 da noite, a tripulação vai atingir a aproximação máxima do satélite, a menos de 7.000 quilômetros, e atingir o ponto mais distante da Terra já alcançado por seres humanos. Incrível, hein? O período intensivo de observação científica vai durar cerca de 6 horas, terminando por volta das 10h20 da noite. Nesse período, nesse tempo, os astronautas vão obter o máximo de informações possíveis para garantir o próximo pouso na Lua, em 2028. A jornada de volta começa ainda hoje, logo após a Orion atingir o ponto mais distante. Segundo a NASA, a cápsula sairá da esfera de influência gravitacional da Lua amanhã e iniciará uma viagem de 4 dias em direção à Terra. A missão integra um plano de longo prazo para estabelecer uma presença humana contínua na Lua e para preparar futuras viagens a Marte. Em entrevista ao programa Fantástico da TV Globo, numa bela reportagem ontem da Sônia Bride, o professor do Instituto de Física da USP, Ricardo Galvão, falou sobre a corrida para explorar a Lua do ponto de vista energético. Essa reação de fusão com L3 teria uma eficiência estupenda, né? Se nós quisermos prover toda a energia usada pelo mundo em um ano, nós precisaríamos da ordem de umas 200 toneladas de L3, é isso. É muito pouco, é um fator imenso, né, comparado com os combustíveis fósseis que nós utilizamos, é muito pouco. Minerar hélio 3 na Lua
se pode minerar lá, transformar em líquido e trazer no foguete de volta para a Terra na forma líquida. Isso é inteiramente possível. Para ficar claro, o uso do hélio 3, né? Segundo cientistas, o hélio 3 é abundante na Lua e raro na Terra. Estima-se que o satélite tenha quantidade suficiente para produzir até 10 vezes mais energia do que todo o petróleo, carvão e gás disponíveis na Terra. O hélio 3 é apontado como combustível para reatores de fusão nuclear, tecnologia que pode mudar radicalmente a forma como o mundo produz energia. Bom, a retomada do programa lunar dos Estados Unidos, após mais de 50 anos, ocorre em meio à disputa geopolítica com a China e a busca pelos recursos minerais. Seguindo aqui o noticiário internacional, te conto também que 32 pessoas foram resgatadas com vida na ilha de Lampedusa, no Mediterrâneo, após o naufrágio de uma embarcação de madeira que transportava cerca de 105 imigrantes com origem na Líbia. 2 corpos foram encontrados e aproximadamente 70 pessoas permaneciam desaparecidas. Na Alemanha, homens com menos de 45 anos vão precisar de autorização militar para deixar o país por mais de 3 meses. O governo quer ampliar as forças armadas após uma nova lei aprovada para instituir o serviço militar voluntário. A informação foi confirmada pela BBC. Em vigor desde o dia 1º de janeiro, o projeto de modernização busca reforçar as defesas do país diante das ameaças da Rússia após a invasão da Ucrânia. E no Japão, curioso, novas infrações de trânsito para ciclistas passaram a valer na última semana. Agora são 113 regras diferentes que os japoneses precisam seguir. Entre elas, proibição por dirigir a bicicleta apenas com uma mão, enquanto eles seguram um guarda-chuva ou falam ao celular, por exemplo. Não se pode andar na contramão também. Desobedecer placas de pare. O ciclista pode ser multado se houver uma manutenção inadequada dos freios, se pedalar lado a lado e andar em dupla na mesma bicicleta, com exceção de crianças, que podem ser carregadas, né? Regras que deveriam valer aqui no Brasil também. E agora o futebol. O Corinthians demitiu o técnico Dorival Júnior após a derrota em casa por 1-0 para o Internacional. O executivo de futebol do clube, Marcelo Paz, disse que a saída foi motivada pela queda de desempenho da equipe, que não vence há 9 jogos, 7 deles pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras venceu o Bahia por 2-1 e ampliou para 5 pontos a vantagem na liderança do Brasileirão. O segundo colocado é o São Paulo, que fez 4-1 no Cruzeiro no sábado. Nos outros jogos de domingo, o Flamengo venceu o Santos por 3-1, o Atlético Mineiro bateu o Atlético Paranaense por 2-1, o Bragantino ganhou do Mirassol por 1-0, Chapecoense e Vitória terminaram em 1-1 e Grêmio e Remo não saíram do 0-0. Na Copa do Mundo do tênis de mesa, Hugo Calderano conquistou a medalha de bronze em Macau, na China. Na fase semifinal, o brasileiro perdeu por 4-1 para o chinês Wang Chuqin, que ficou com o título. E hoje tem estreia do tenista João Fonseca no Masters 1000 de Monte Carlo, em Mônaco. É de manhã, por volta das 10 da manhã, para quem ouve o Panorama mais tarde já saberá do resultado. E assim vamos encerrando essa edição do Panorama CBN da manhã. No time da manhã, eu, Bianca Santos, nosso DJ Reginaldo Pires, nosso editor Edmilson Fernandes e você. Obrigada pela companhia. Lembre-se do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. E vamos juntos ao longo da semana. Obrigada mesmo, tá? Um beijo, até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.